Aleluia. A igreja coloca de pé em nome de Jesus para estarmos orando. Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, nós te agradecemos, Senhor, aqui até o Senhor ter falado, meu Pai, mas que o Senhor venha continuar falando através da tua filha, Senhor. Meu Deus, que eu creio que ela já está em tuas mãos, Senhor. Usa ela mais uma vez nesta noite como canal de bênção na tua presença, Pai. Meu Deus, que ela venha falar aquilo não que queremos ouvir, mas sim o que o Senhor tem para falar conosco, meu Pai. Seja mel ou seja fel, mas que venhamos aprender a cada dia a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão alegres com Jesus nessa noite? Aleluia. Não importa, né, irmão? Não importa como está a nossa situação, a minha e a sua. Não importa o que nós temos passado. O importante é nós estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez. Amém? Abra vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, verso 19. Capítulo 20, verso 19. Aleluias. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Jesus aparece aos discípulos. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Amém. Até aqui. Podeis sentar, igreja. Aleluias. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Nessa noite, eu vim trazer para a igreja esta palavra na direção do Senhor. E diz assim: quem foi Tomé? A Bíblia vai falar de Tomé. Tomé foi um dos discípulos de Jesus. Tomé andou com Jesus. Tomé presenciou muitos milagres no tempo que andou com Jesus. Tomé presenciou Jesus andando sobre as águas, várias transformações que Jesus fez. E mesmo assim, andando com Jesus, o versículo à frente vai dizer que naquele momento que Jesus apareceu a primeira vez a seus discípulos, a porta fechada, Tomé não se encontrava. Mas a palavra de Deus vai dizer, no verso 24 e 25, que oito dias depois, após a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, ele apareceu novamente. E os discípulos estavam todos reunidos. E a palavra de Deus vai dizer que naquele momento, antes de Jesus aparecer a Tomé, os seus discípulos, quando Tomé chegou, seus discípulos disseram: Tomé, Jesus ressuscitou, nós vimos o Senhor.
E a palavra de Deus vai nos dizer que Tomé, no seu versículo 25, ele diz aos seus discípulos: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Foi isso que Tomé disse aos discípulos. O homem que andou com Jesus, o homem que presenciou muitos milagres, mas naquele momento ele sabia que iria acontecer a ressurreição, mas naquele momento ele não acreditou. Eu trago para os dias de hoje, nessa noite, eu pergunto para mim e para você nessa noite: onde você tem colocado a sua fé? Como você tem praticado a sua fé? Será que eu e você estamos como Tomé? Nós sabemos da existência do Senhor na nossa vida, mas por alguns instantes, o que nós fazemos, eu e você, eu digo eu e você porque a palavra primeiramente corta para mim. Será que nós estamos fazendo como Tomé? Nós sabemos da existência de Deus na nossa vida. Nós sabemos, só de olhar para nós, estarmos aqui com saúde, temos um teto, temos os nossos filhos, os nossos entes queridos, mas mesmo assim, muitas das vezes eu e você agimos como Tomé. Nós deixamos de crer no nosso Deus, um Deus que salva, que transforma, que liberta, que capacita e que mudou a minha e a sua vida. Aleluias. E nessa noite eu quero dizer para a igreja: você tem praticado a sua fé como? Porque só irmos à igreja, dizer que somos cristãos, dizer que estamos presentes nos cultos, ainda é pouco. Ainda é pouco. Nós temos que praticar a nossa fé. Ah, missionária, mas como que eu vou praticar a minha fé? Nós temos que crer. Não é no momento da bonança. Crer no momento da bonança que tudo vai bem na minha e na sua vida é muito fácil. Eu creio no Senhor. Eu quero ver eu e você crer. É no momento que você abre a sua geladeira e ela está igual a geladeira da Simonete, da Casas Bahia. Quando a gente entra na loja, a gente tem aquela curiosidade, né? Ai, que geladeira linda, eu vou abrir. E não tem nada, né? E por um segundo nós esquecemos que a nossa ainda tem água. É nesse momento que nós abrimos o nosso armário e nos deparamos muitas das vezes, quem já passou sabe, que quando a gente chega numa situação dessa, que a gente abre o armário, que o que vê lá é só o banho e um sal. Geralmente é o que falta, é o que sobra no nosso armário. É um fubazinho e um sal. E é neste momento que nós devemos praticar a nossa fé. É neste momento que nós devemos nos prostrar diante do Senhor e agradecer. Porque agradecer o Senhor, vir para a igreja feliz, porque o Senhor te concedeu uma vitória, uma bênção, é muito fácil. Eu quero ver você vir para a igreja, glorificar o nome santo do Senhor, agradecer a Ele, praticar a sua fé no momento que você não tem nada dentro da tua casa, no momento que a porta se fecha, no momento que o diabo se levanta dentro do seu lar. Eu quero ver nesse momento, porque é nesse momento que o Senhor requer de mim, de você, a nossa fé. Aleluias. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E 8 dias depois, estando outra vez seus discípulos dentro com eles, Tomé, chegou Jesus, e estando as portas fechadas, isso me chamou muita atenção.
Chegou Jesus estando as portas fechadas. Olha que palavra linda. Só que no mesmo tempo, eu fico pensando, Jesus chegou para aqueles discípulos, os discípulos dele, com as portas fechadas. Muitas das vezes nós achamos, pelo fato de clamar, de pedir, e aquilo que nós estamos colocando diante do Senhor demora, não é na nossa era, no tempo de Deus, e nós achamos que o Senhor não está conosco. Aleluias. E eu estava estudando e pensando, Senhor, que maravilha, os discípulos ali reunidos, aquela porta fechada, e eles se deparam com Jesus. Que privilégio, que privilégio. Só que esse mesmo privilégio eu e você estamos tendo aqui agora. Nós não podemos ver Jesus, mas a nossa fé nos faz sentir a presença de Deus agora, neste momento aqui, porque ela é real. Aleluias. Apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. E naquele momento eu fiquei meditando, tentando entender a situação de Tomé naquele momento, que não creu, né? E se deparando com Jesus, e Jesus dizendo: a paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o seu dedo nas minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Aleluias. Que nós possamos nessa noite ser crente. Eu pergunto para mim e para você nessa noite: o que você tem sido mediante a presença de Deus? Você tem sido incrédulo ou você tem sido crente? Porque muitas das vezes eu e você passamos por momentos que infelizmente deixamos de praticar a fé e acabamos sendo incrédulo. Mesmo vendo todos os milagres, não somente na palavra, mas hoje na minha e na sua vida, de olharmos para os nossos filhos e de ver o milagre da existência dos nossos filhos na nossa vida, de olhar para trás e ver quem nós éramos, aonde nós estávamos e o que somos hoje e onde chegamos hoje. Aleluias. E Tomé respondeu e disse: Senhor, meu Deus e Deus meu. Eu acredito que nesse momento foi muito fácil para ele dizer: meu Deus e Deus meu. Porque no momento que nós passamos por dificuldade, é simplesmente diferente. Bate a murmuração, bate a reclamação, bate a incredulidade, e nós perguntamos para o Senhor: mas Senhor, eu louvo na tua casa, eu prego, eu evangelizo, eu oro, eu faço tudo, e mesmo assim estou passando por essa situação. Mas eu queria dizer para a igreja nessa noite que não é como eu e você queremos. Por mais que doa, por mais que nós sentimos, porque nós somos carnes, somos carne, e muitas das vezes nós não conseguimos entender o trabalhar e o mover de Deus na nossa vida. Por alguns instantes nós não conseguimos entender o que Deus tem para mim e para você. E aí é onde nós começamos a praticar a incredulidade e deixamos de lado a nossa fé. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor.
E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Eu trago para os dias de hoje aquelas pessoas que estão buscando uma cura, aquelas pessoas que estão com o processo agarrado e já tem tempo, e ela clama, e ela pede, e ela coloca diante do Senhor, e ainda nada acontece. Como aquela pessoa que acha que se Deus não fizer, ela diz: eu não vou caminhar mais, eu vou parar porque eu estou fazendo tudo e as coisas não acontecem para mim. Mas eu quero dizer para mim e para você nessa noite: não é dessa maneira. Entenda o que Deus tem para você. Ainda que você não se agrade, ainda que esteja difícil, somente confia no Senhor. Comece a praticar a sua fé. Seja como disse a palavra do Senhor, seja crente, não incrédulo. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor nessa noite. Que nós possamos ter fé, assim como teve aquela mulher que a Bíblia vai dizer no fluxo de sangue. Quando Jesus passava, antes mesmo dela ir até Jesus, ela diz, a palavra de Deus vai dizer que ela diz: eu vou tocar nas vestes dele e eu vou ser curada. E isso é fé. Ainda que você olhe para a sua situação e você diz: não tem mais jeito, para mim acabou, não dá mais. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: tem jeito, tem solução. Acalma o teu coração, pratique a tua fé, descansa, eu sou contigo, não temas. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor nessa noite. Eu quero dizer para a igreja nessa noite: eu não sei o que você tem passado, mediante a tantas lutas, mediante a tantas dificuldades, mas não deixe de praticar o nosso bem maior que o Senhor deixou, que é a nossa fé. Porque se nós deixarmos de praticar a nossa fé, aí sim, aí vai ficar difícil. Aí nós não vamos conseguir alcançar tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Aleluias. Glória seja dada a Ti, Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, eu vou voltar em 2 versículos, que ele se encontra no verso 21, que diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aquele que perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Muitos hoje, você que entrou aqui hoje, que viu a igreja que não está cheia, não fica preocupado não, irmão. Não fica preocupado não. Nós temos que nos preocupar. É a presença do Senhor que tem que prevalecer na minha e na sua vida. Porque aqui está dizendo que Jesus soprou o Espírito Santo sobre aqueles discípulos. Mas a Bíblia vai dizer também que aqueles, Deus enfatizou dizendo: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e aqueles que o retiverdes serão retidos.
Como é que praticamos a nossa fé? É sendo humilde, é amando o nosso irmão, não importa o que ele tenha feito comigo e com você. Vamos amar, vamos fazer o que Jesus faria. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Muitos estão preocupados hoje em igreja cheia, em pular, rodar e sapatear no poder. Temos a presença de Deus? Temos. Mas a palavra de Deus vai dizer que ia chegar um tempo que iríamos ter falsos profetas. E muitas pessoas hoje estão buscando a emoção, estão tendo visão somente daquelas pessoas que pula, roda e sapateia. Não estou dizendo que não tem igreja, tem sim, mas a palavra de Deus está dizendo aqui que aquele que não perdoar o seu irmão, aquele que não fizer a vontade do Senhor, aquele que não tiver a conduta a qual o Senhor deixou para mim e para você nessa noite, não adianta. O Espírito Santo de Deus não irá habitar. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra. E tem muitas pessoas que estão confundindo isso, estão deixando se levar no calor da emoção. E aí as pessoas olham e só tem aquela visão: nossa, é mulher de Deus. Não estou dizendo que não é, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Porque não adianta nada você pular, rodar, sapatear no poder, mas você não perdoar o seu irmão, você guardar rancor, o seu irmão precisar da sua ajuda e você negar, você vir para a igreja dizer que serve a Deus, mas quando chega em casa tem uma conduta diferente, fala mal do seu irmão, maltrata seu esposo, maltrata sua esposa, maltrata os seus filhos. De nada adianta pular, rodar, sapatear no poder. Aleluias. Nós temos que ter, eu vou deixar para a igreja nessa noite, um dos frutos do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que caridade, eu escrevi alguns, caridade é um dos frutos do Espírito Santo de Deus. Não adianta nada eu dizer que sirvo a Deus, eu dizer que sou mulher de Deus, e se quando alguém bate na minha porta, eu não tenho caridade com aquele irmão, eu tenho uma roupa que não dá mais em mim, que eu não uso mais, e simplesmente eu pego e coloco lá, vou vender a R$1, R$2, R$5, vou fazer um bazar. Aonde que está a caridade minha e sua nessa noite? Nós não estamos tendo caridade. Caridade é aquilo que você faz com amor, que você se doa. Eu não estou dizendo que você não pode montar um bazar, mas vamos ser carentes também. Vamos viver um dos frutos do Espírito Santo, que é fazer o bem. Aleluias. Alegria. O servo de Deus que diz que serve realmente o Senhor, uma das condutas que ele tem que ter é o fruto do Espírito, alegria. Não adianta nada eu dizer que sirvo o Senhor, chegar na igreja com a cara feia, olhar para o meu irmão, virar o rosto, mal-humorada. Não adianta. Não importa, por dentro nós muitas das vezes estamos quebrados, estamos feridos, magoados, machucados, mas quando olhamos para o nosso irmão, nós temos que ter um sorriso no rosto, porque no momento que você está achando que está ruim para você, que está difícil, que a prova, a luta está grande, mas aquele irmão também está precisando de um sorriso, ele pode estar pior do que você naquele momento. Então esse é um dos frutos do Espírito Santo. Aleluia. Longanimidade, que também é a generosidade, é aquele irmão que suporta com firmeza as dificuldades, é aquele irmão que quando vem a luta, a dificuldade, ele criou uma estrutura e ele aguenta, não importa o que vier,
mas ele está ali agradecendo por tudo, que ainda que para ele não esteja bom, mas ele está ali agradecendo o Senhor, firme na presença de Deus. Bondade é um dos frutos. Eu quero falar também de um dos frutos que é muito importante: mansidão. Não adianta nada eu e você dizer que servimos ao Senhor, sendo que quando alguém, um irmão, uma irmã, o seu esposo, meu esposo, a sua esposa, te disser algo que não te agrada, que te machuca, que não seja verdade, e você não tiver mansidão naquele momento para contornar a situação, não adianta. Temos que buscar esses frutos do Espírito Santo de Deus, porque ele faz parte. Para eu e você viver uma conduta na presença de Deus, nós temos que viver os frutos do Espírito Santo de Deus. Ah, missionário, você está dizendo assim, mas você não sabe. Se fosse fácil, fácil não é. Eu sei que não é, mas que nós possamos cada dia, eu e você, estar buscando. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E a fé, nós temos que ter esse fruto também maravilhoso. É a fé, é a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Nós não podemos perder, irmã Jana, não podemos perder a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Aleluias. E a fé, ela nos faz com que nós temos paciência, resolvemos tudo com calma, com sabedoria, com discernimento. Quando colocamos algo na mão do Senhor e não sai da maneira que nós esperamos, e aí é tão decepcionante, é tão frustrante. Mas se nós estivermos praticando esse fruto do Espírito, que é a fé, nós vamos ter o entendimento e discernimento, e vamos esperar com paciência no Senhor. Aleluias. E o último que eu quero deixar para a igreja é o perdão. Aleluias. Aquela pessoa que tem o discernimento de entender que não devemos deixar de perdoar. Não adianta, você pode fazer tudo para o Senhor, todas as coisas. Você pode dizimar um valor alto, a palavra de Deus até contradiz. Ela diz que é bom que você nem oferte nem dizime nessa situação. Não adianta ir para a igreja, orar na sua casa, pregar, louvar, se você tem algo que você não consegue liberar o perdão para o Senhor, é abominável aos olhos do Senhor. Por isso que nós temos que buscar esses frutos do Espírito Santo, porque é esses frutos aqui que vai fazer com que eu e você temos uma conduta agradável aos olhos do Senhor. Porque nós não podemos pensar que devemos ter uma conduta para agradar o meu ego e o seu. Não. Nós temos que ter uma conduta para agradar somente o nosso Deus. Porque é Ele que salva, transforma e liberta. Porque é Ele que nos livra de todo mal. Porque é Ele que está comigo e com você nos momentos mais difíceis da nossa vida. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. 1 Coríntios vai dizer: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus
preparou para os que amam. O que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Que os irmãos venham meditar nessa palavra. Que o Senhor tem para mim e para você é muito grande. Mas para isso nós temos que andar na presença dEle, praticar os frutos do Espírito e fazer tudo aquilo que aprai, que agrada o nosso Deus. Porque senão, igreja, infelizmente, não vai valer de nada. Não adianta nós pensarmos que estamos agradando ao Senhor, porque não estamos agradando ao Senhor. Estamos agradando o nosso eu. Porque é assim que eu e você muitas das vezes vivemos. Eu sou, eu posso, eu faço, eu sou mais, eu tenho mais. E não é dessa maneira. Nós não somos nada, nós não temos nada. E o que seria de mim, de você, se não fosse o Senhor na nossa vida? Que nós possamos ter humildade. Nós devemos ser humildes. Nós devemos descer a cada dia na presença de Deus, para que Ele venha crescer na minha e na sua vida. Aleluias. Muitas das vezes você tem passado por momentos difíceis e esquece de perguntar para o Senhor: Senhor, eu tenho feito tudo que te agrada? Senhor, é bastante o que eu tenho feito? Porque muitas das vezes o pouco que nós fizemos, eu e você façamos, muitas das vezes nós achamos que tá bom, né? Tá bom. Ah, hoje eu levantei um clamor abençoado na minha casa. Aí quando é no outro dia, ai, hoje eu vou orar só aquela oração xoxa, porque ontem eu já levantei um clamor. Pode estar bom para você, acho que tá bom, continuar daquela maneira, fazer aquela oração xoxa, que não vai passar do teto. Mas para o Senhor, infelizmente eu tenho que dizer, para o Senhor não adianta. Nós temos que cada dia tentar ser melhor, porque perfeito nós não somos. A palavra de Deus vai dizer que não tem um justo nessa terra. Mas nós estamos aqui a cada dia para tentar ser melhor, para fazer melhor, para que nós possamos vir a receber o que Deus tem para mim e para você nessa noite. Aleluias. Romanos 14, 23 vai dizer: aquele que tem dúvida é condenado, se pois o que ele faz não promove de fé, é pecado. Se você vem para a igreja, se eu e você dissemos que somos cristãos, mas se criarmos dúvida no nosso coração, para Deus é um pecado abominável. Nós devemos ter certeza da existência do Senhor na minha e na sua vida. Nós devemos crer sem duvidar em momento algum da existência de Deus na minha e na sua vida. Aleluias. Eu quero dizer, já estou terminando, quero dizer para a igreja nessa noite: não deixe de acreditar em Deus. Eu sei que não é fácil dizer isso, porque passamos momentos tão cruéis no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e aí nós acabamos sendo incrédulos, acabamos deixando de praticar o que Jesus deixou para nós de mais especial e de mais importante. Que nessa noite eu e você possamos ter o discernimento, o que é realmente servir a Deus, o que é verdadeiramente ter conduta de servo de Deus. Porque as pessoas estão confundindo as coisas. As pessoas estão dizendo, achando que servir a Deus é só dentro da igreja. E aí quando chega aqui e canta, não estou dizendo que é um de nós,
Estou dando como exemplo a casa do Senhor. Entra na casa do Senhor, canta, louva, prega, pula, roda, sapateia. Mas infelizmente quando chega dentro do lar, aonde não tem ninguém mais para ver, a pessoa se transforma. Ela já abre a porta já atribulada, e aí já entra em casa daquela maneira. E aí o outro olha e diz: mas meu Deus, você acabou de vir da igreja, acabou de sair da casa do Senhor. Que nós não possamos ser dessa maneira. Que nós possamos sair daqui, chegar dentro do nosso lar, crendo, sendo pessoas que crê na existência de Deus. Chegar dentro do meu e do seu lar e dizer: Senhor, eu recebi a palavra, obrigada, Senhor. Profetizar sobre a sua vida, porque Jesus deu autoridade para mim e para você, para que nós possamos profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso casamento. Que eu e você tenhamos essa sabedoria que vem de Deus, e que nós possamos buscar, não é no seu irmão. Não busque a sabedoria no seu irmão, não, porque o seu irmão é falho como eu e você. Busca a sabedoria que vem de Deus. Que eu e você possamos hoje entender o que é ter conduta de cristão e seguir o caminho a qual o Senhor requer de mim e de você nessa noite. Comece a estudar a palavra de Deus. Se você já estuda, amém, mas não deixa esse livro tão sagrado encher de poeira no seu armário, no seu guarda-roupa. Eu sei que para nós mulheres então a dificuldade é maior. Nós lavamos, passamos, arrumamos, cozinhamos, cuidamos de criança. Mas tira um tempo para ler a palavra, para estudar, para aprender. Não fique correndo atrás de profeta, porque eu e você também somos profetas. Não precisa esperar. É claro que o Senhor envia um profeta na sua casa, mas se você estiver passando por uma situação difícil, não fica grudado em ir atrás de profecia. A maior profecia está aqui. Abra a tua Bíblia, fala com o Senhor: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. E Ele vai falar com você grandiosamente. Amém? Que essa palavra venha ficar no meu e no seu coração nessa noite. E eu quero agradecer a minha oportunidade nessa noite. Amém? Aleluias.